Capítulo 9. Alegrias dadas pela imaginação. Uma senhora idosa, inválida há anos, raras vezes pode sair de casa e, todavia, diz que passa horas verdadeiramente deliciosas viajando em espírito. Faz todos os dias essas viagens. Vai visitar lugares onde passou a infância, transpõe os Alpes, passeia nas ruas da cidade de Itália, de que tanto gostava outrora. Também viaja frequentemente pelo seu amado Mediterrâneo. Senta-se durante horas na varanda da sua antiga vivenda do Sorrento e vê ao longe os inúmeros navios que circulam na maravilhosa baía de Nápoles. E além mar, descortina os penachos de fumo do Vesúvio em espirais no espaço, como se fosse o fumo de uma locomotiva gigantesca. Vê pomares floridos, limoeiros verdejantes, laranjais com frutos de ouro. Durante horas, aquela encantadora velhinha não só se esquece das dores e achaques que fazem dela uma inválida, mas também das algemas materiais que a escravizam dentro do seu quarto. Percorre a terra à vontade. Diz ela que aquelas viagens em espírito muitas vezes ainda são mais agradáveis do que as viagens verdadeiras, porque não tem que sofrer cansaços, nem que fazer despesas. Vai em espírito, muitas vezes, ao teatro, torna a gozar, a ver e a reviver as peças que viu representar na sua mocidade. Lê Shakespeare e a seu talento faz surgir os grandes atores e atrizes que assim não se cansam de representar diante dela. A cada passo, nos seus momentos de sofrimento, aquela senhora parte numa das suas viagens imaginárias e, durante muitas horas, evita pensar em si mesma. E quando volta, já tem conquistado uma nova esperança e uma nova coragem para batalhar com os males físicos. Diz ela que, se todos soubessem gozar os prazeres oferecidos pela imaginação, toda a raça humana seria feliz. A educação pouco se tem baseado no gozo que a imaginação pode dar. Excessivamente nos deixamos invadir pela limitação dos nossos sentidos. Foi-nos dada a imaginação para nos elevarmos acima de tudo o que nos rodeia e tornamo-nos poderosos. Num abrir e fechar de olhos, podemos seguir a trajetória de Arcturus no espaço com a velocidade de 20 milhas por minuto. E se habitarmos as neves boreais, num instante poderemos transportar-nos às palmeiras e laranjais dos trópicos. O mal é haver muita gente sem imaginação. Para essas criaturas, a vida é um mecanismo penoso e monótono. Todos nós deveríamos ter uma utopia de que vivêssemos uma boa parte do tempo, uma região ideal onde tudo e todos seriam o que deveriam ser. Nada nos retempera melhor do que o retiro no reino da utopia, onde tudo é ideal, onde nem há discórdias, nem atritos, nem ansiedades e onde o espírito pode entender-se e descansar. Conheço muitas pessoas apertadas por um círculo de ferro, tão condenadas a um trabalho duro e ininterrupto que lhes é quase impossível deixar os negócios. E todavia, apesar de todos os aborrecimentos, contrariedades bastante para lhes quebrantarem a energia, vivem sempre serenas e contentes, por conhecerem a arte de fugir das canseiras e de sentirem gozos mentais que as desafogam, retemperam e confortam deliciosamente. Interroguei algumas dessas pessoas e responderam-me que, apesar das fadigas e excitações do seu trabalho, podem, no primeiro momento de ócio, elevar-se acima de tudo o que as perturba, atingindo um estado mental em que reinam a harmonia e uma paz, que não podem ser alcançadas nem corrompidas por nada do que seja material. Essas pessoas atravessam o oceano e fazem em espírito viagens por países estrangeiros que visitaram antigamente. Adestraram tão bem a sua imaginação que podem criar novos lugares e novos mundos, povoando-os, vivendo neles. Podem ouvir harmonias e melodias que outros ouvidos humanos nunca escutaram. Muitos inválidos adquiriram essa arte de se reconfortar em viagens mentais por países que não podem ver fisicamente. Não podendo já gozar férias no campo, lá voltam em espírito para tornar a ver os lugares familiares da sua infância. Mentalmente, barqueiam e pescam no rio,
trepam pelas escarpas dos montes, vagueiam pelas florestas, respirando com delícia o ar puro e tonificante, passeiam em verdes prados. Que composições maravilhosas a natureza não dá à luta rude e fatigante da vida. A faculdade da imaginação lembra as asas que rapidamente nos transportam ao gozo de inefáveis alegrias. Poucos sabem compreender e gozar aquele grande dom da imaginação, que todos temos, aquele poder de fugirmos para longe do que nos mortifica e oprime, do que nos desalenta, desgosta e aborrece, de nos emanciparmos de cuidados e inquietações, deixando todos os nossos males, afugentando todas as nossas tristezas, para entrarmos no paraíso da alegria, num mundo ideal onde reinam a harmonia, a beleza e a verdade. Que riqueza não nos permite gozar essa faculdade? Ajuda o prisioneiro a fugir para longe da sua cela, a torná-lo a ver o seu lar e os seus amigos, a ir onde quer, sem ninguém o incomodar. Dizem que muitos prisioneiros se tornam, durante horas, quase de todo inconscientes, da sua prisão. Os que têm escrito muito nas prisões dizem que nunca acharam demasiadamente penoso o cativeiro. As grades de um cárcere não podem aprisionar o espírito. Em que maravilhoso mundo viveu Bunyan quando preso? Poucas pessoas em liberdade têm feito experiências tão maravilhosas como as que ele fez então. A natureza dá, na imaginação, um delicioso meio de fuga a todos os inválidos e reclusos. Pensai o que para eles valem os livros. Como estes lhes rasgam as pesadas paredes do seu estreito cárcere e as fazem viajar por todo o mundo. Há pessoas que nunca parecem fatigadas. A sua inteligência é sempre fresca, ativa, cheia de recursos, criadora, porque possuem a faculdade de orientar e retemperar por meio de belas representações mentais. Um dos grandes segredos daqueles que assombram o mundo com a soma de trabalho que realizam é a sua habilidade de gozarem frequentes diversões mentais, fechando todas as portas aos cuidados e mortificações que podem penetrar no espírito, e o poder de se transportar em imaginação aos sítios aonde gostavam de ir, revivendo cenas que outrora lhes deram a felicidade. Quem conhece tal segredo não precisa de muito tempo para retemperar o seu espírito fatigado. Devíamos ensinar às crianças que as fontes do gozo são infinitas, que os simples gozos físicos, o prazer de comer e beber, nada são comparativamente às grandes e sublimes alegrias saboreadas pela inteligência. Há uma diferença tão grande entre os prazeres dos sentidos e os do espírito, como entre os do selvagem e o do homem civilizado. Vários fatos provam na história que muitos prisioneiros foram mais felizes do que reis, porque não tinham o seu espírito algemado. Pouco importa que as coisas corram mal em volta de nós, que nos mortifiquem erros e faltas, que o infortúnio nos atinja. Temos as asas da imaginação para fugirmos de tudo isso, conservando a paz e o repouso do espírito. Somos como a águia que, perseguida e atormentada, foge do cativeiro voando livremente. Deu-nos o Criador a imaginação para podermos fugir de tudo o que nos embaraça, humilha e aborrece, para de golpe nos colocarmos em condições ideais, saboreando aquela espécie de paz e alegria que se não encontra em nenhum reino terrestre, que nenhum monarca pode gozar no mundo. Disse Ruskin que não o surpreendia tanto ver-nos sofrer, como ver-nos perder o que teria podido dar-nos satisfação e gosto. Sabemos que deixamos desperdiçar muitos dos nossos recursos naturais, como o carvão, a força motriz da água, as florestas, mas tudo isso nada é em comparação da desastrosa perda das fontes da nossa felicidade. A maior parte das pessoas não extraem 10% da felicidade que poderiam encontrar na vida de cada dia, só porque não se habituaram a pensar nas verdadeiras fontes normais das alegrias. O seu espírito é vazio, exceto nos pequenos sulcos traçados do seu cérebro pela rotina da sua vida cotidiana. Ignora os seus recursos mentais, como os índios ignoravam os recursos naturais do seu continente, quando os puritanos desembarcaram em Plymouth Rock. Contentavam-se com vegetar miseravelmente,
e não sabiam como alimentar-se, vestir-se e gozar a felicidade que lhes ofereciam as admiráveis condições da sua existência. A sua inteligência estava fechada. Viviam na miséria, porque lhes eram desconhecidos os vastos recursos do continente mais rico do globo.